Meu Deus, foi muito tempo. Mas eu pensei em chegar atrasado, porque fui deixar meu filho estudar lá no Biosfera, né? Biosfera? Você não coloca ele aqui, rapaz? É porque ele, não é porque ele é convênio com o Colégio da Polícia, né? E eles estão lá direto, assim, Não, no convênio, entendi, né? entendi. Então eles vão pra lá 7 da manhã e saem de lá 8 da noite. Foi um convênio que o Moza fez com o Colégio da Polícia lá. Ele estudou no Colégio da Polícia. Então os alunos do terceiro ano, ele pegou todos os alunos do terceiro ano que quisessem, aproximadamente 60 estão lá. Então eles foram pra lá, estão estudando de manhã lá mesmo, e já emenda à tarde direto. Boa ideia, vou fazer isso ano que vem. Uma boa, viu? Por que você não vai pra uma sala de aula aqui pra fazer isso? Gente, não tem condição, não? Em agosto vai começar o pré-vestibular aqui. Vai, tem sala de aula grande aqui? Tem Ó, sim. atrás, Mas né? eu não gosto de sala de aula grande. Olha, Pra quantos alunos? é um pouco... A sua sala pra quantos alunos? A gente vai montar ainda, mas aquela sala lá de trás dá pra fazer 15 em cada sala. Quantas salas tem? Mais uma sala. Só uma sala? Vai montar 15? Mas aí, 15 alunos. Mas aí dá pra... Dá tranquilo. Sabe o que é legal? Menos gente fica mais Sabe o que fácil. é legal? Um curso... Nossa, que minuto aqui, uma ideia aqui. Claro. Uma sugestão assim, o pessoal tem muita dificuldade, sabe? Que é matemática, física e química. E biologia, né? Já entra junto, né? Mas há muita dificuldade mesmo. Mas sabe o que está acontecendo com os cursinhos aí, atualmente? Os alunos hoje sabem que o ensino hoje está decadente, né? Mesmo nas melhores escolas. Eu não sei se aqui em Manaus é uma escola que posso dizer, essa escola não sai com base mesmo. Não sei. Mas o ensino está muito decadente hoje, que falta para os alunos base. Aí o aluno chega no cursinho, como eu falei com o Moza no Biosfera agora, conversei com ele. O aluno chega no cursinho, o cara vai ver logaritmo, vai ver não sei o que mais, vai ver trigonometria, vai ver... Pô, e quando o cara não sabe nem matemática básica. Mas é por isso que existem escolas como a minha. Tem várias delas de reforço escolar. Que a gente reverifica a base. Não, mas nem todo mundo tem reforço escolar. É isso que eu estou dizendo. Quando o aluno está no cursinho, ele tem que tratar o aluno como zerado. Pô. Ele tem que começar a matemática básica, mesmo, que é a base. O meu filho estudava na segunda série em Goiânia, morava com a mãe dele, veio morar comigo ano passado. Estava na segunda série com 14 anos, né? Pra mim era um gênio, porque eu não acompanhava ele, a mãe dizia que estava tudo bem, né? Quando ele chegou aqui, eu não sabia nem frequência somar. Não sabia frequência somar, eu estou falando a verdade. Quando somar 5 com 2, 1, 5, 6, 7, 8, botando 4 números e 4 números embaixo, eu não sabia fazer. Quando somar. Não é normal isso daí. Agora ele está penando, mas agora já está com 2 anos morando comigo, ele já recuperou. Mas só que ele está com dificuldade em matemática e básica. O negócio dele é matemática básica, as potenciações, troca de sinais, esse negócio, os alunos não sabem. Aí ele chega no cursinho, pega a trigonometria, pum. Aí Depende muito do colégio mesmo. Depende muito do colégio. Eu, se eu montasse o cursinho para mim, assim, coisa, eu pegaria os alunos todinho e nivelar. Matemática básica, tudinho. Um mês. Matemática básica. O que pode mudar isso é colocar a prova, né? Para o aluno entrar nos cursinhos, como fazem lá em São Paulo. Né? Então o Moza está fazendo prova lá para nivelar. Só que como é que ele vai nivelar se não tem sala para todo mundo? Vai ter que colocar o pessoal junto. Não, ele vai abrir um novo prédio lá. Não, ele está abrindo agora, começa segunda-feira. Mas mesmo assim, tem muita gente que não dá para colocar aquele pessoal. Ah, esse aqui tirou 7 na prova, tirou 9, como é que ele vai fazer uma mecha? Complicado. Bom, vamos começar a brincadeira. A gente vai estudar hoje o que é geometria molecular e polaridade de ligação, ligações intermoleculares. Tudo bem? Intermoleculares é a mesma coisa, né? E vamos ser chiques. Vamos ser chiques. Ligações intermoleculares, forças intermoleculares. Palavra do Deus, Nós vamos tentar colocar aqui, vamos colocar por partes. Vamos verificar o que é isso, vamos verificar o que é força de Van der Waals. O que são forças de Van der Waals, Lincoln? É aquela da torcida carbolítica. Errado. Também, né? Ah, também. mas ela não é, ela é mais fraca, né? Já vou explicar. Vamos pegar aqui o caso chamado geometria molecular e os tipos de ligações que existem aqui. Bom, para a gente entender o que é geometria molecular, vamos tentar entender como é que funcionam os átomos dentro de uma ligação. Tudo bem. As teorias de ligações que nós vimos são chamadas ligações de Lewis. Certo. E nós verificamos como é que os átomos eles se ligam.
Obviamente, quando eu falo de geometria molecular, eu sempre estou me referindo às chamadas ligações covalentes. Ligações covalentes são aquelas que ocorrem com compartilhamento de elétrons. O problema é que moléculas como H2, Cl2, HCl, H2O são moléculas ditas planas. E outras moléculas, quase todas as outras moléculas mais complexas são tridimensionais. O que a gente vai verificar aqui é aprender como é que é a geometria dela, como é que é o desenho dela dentro da própria molécula. Tudo bem? A análise comum que a gente pode colocar é a chamada análise de balão. Você lembra aquele dos balões? Você amarrar 2, 3 ou 4 balões. Bom, eu vou pegar aqui e vou mostrar os casos principais dos tipos de ligação. Os casos principais de geometria. Então nessa primeira parte a gente vai fazer uma espécie de resumo. Certo. E no resto da aula eu vou me dedicar a explicar a parte teórica do negócio, tá bom? Nós vamos aprender a identificar, em primeiro lugar, o que nós chamamos de geometria de uma dada molécula. Tá ok? Vamos lá. Exemplo número 1. Moléculas de 2 átomos iguais. Moléculas de 2 átomos iguais. Quando me refiro a isso, eu me refiro a moléculas como H2, Cl2, Br2 e 2. Esse pessoal aí. O H2, vamos pegar o Cl, o cloro. O cloro ele, da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele precisa de um elétron para completar o octeto. Certo. Então, vamos colocá-los aqui. Obviamente, quando ele se liga com outro elétron, ele se liga por meio de ligação covalente, compartilhando para eletrônico. O fundamental aqui é que eu quero que você veja que a estrutura, que tipo de geometria ela vai ter, qual o desenho da molécula que ela vai ter. A geometria vai ser linear. Ela é simplesmente linear. Linear porque são apenas 2 átomos, não tem como fazer um ângulo entre eles. Como se fossem 2 balões juntinhos. É linear. E essa estrutura, ela é, obviamente, plana. Tudo bem? Exemplo número 2. Estrutura plana. Geometria linear porque é ligação entre 2 átomos, né? São só 2 átomos, não tem como complicar muito. Certo. Tudo bem? Então, outro caso aqui. Moléculas de 2 átomos diferentes. Podemos colocar como exemplo aqui HCl. HCl, hidrogênio. HCl, hidrogênio. Ele tem um elétron na última camada. Vai ser ligado com cloro, que tem 7 elétrons na última camada. Se eu ligar aqui, vai ficar compartilhar o par eletrônico. O hidrogênio, ele fica com 2 elétrons. E o cloro fica com 8 elétrons na última camada. Então está complicado. Se nós fôssemos representar isso daqui, mais uma vez fica desse jeito. Fica o que nós chamamos de HCl. Tudo bem aqui? Ok. Beleza. Essa aqui, que geometria essa molécula tem? A geometria dessa molécula ela é linear. Também ela é linear, porque são apenas 2 átomos unidos. Tudo bem? Ok. Dúvidas ou dívidas? Antes de continuar, por que eu chamei essas moléculas de linear ou plana ou qualquer outra coisa? E é por isso que era importante, quando a gente estudasse geometria, a gente entender um negócio chamado polaridade. Olha, de acordo com o que a gente estudou aqui, o que nós verificamos é quando você liga esses 2 exemplos que eu falei aqui, olha, o cloro-cloro e H com cloro, hidrogênio com cloro, o que você tem é um compartilhamento desse par eletrônico. O compartilhamento de par eletrônico funciona da seguinte forma: o átomo atrai o elétron para si. Certo. Simples. De novo, como é que ocorre um compartilhamento? O átomo atrai o elétron para si. Essa força de atrair elétrons se chama, já estudamos, eletronegatividade, que é a capacidade de o átomo de atrair elétrons. Bom,
O problema é que diferentes átomos têm forças diferentes, por assim dizer, para atrair esses elétrons. Então, numa ligação química, cada átomo vai sugar, vai puxar o seu elétron de maneira diferente. Quando há diferença de eletronegatividade entre o átomo e outro numa ligação, há os chamados resíduos de carga. A esses resíduos de carga, que é a diferença de eletronegatividade, nós chamamos de polaridade. Polaridade. Na tabela periódica nós já aprendemos que a polaridade ela vai da direita para a esquerda, de baixo para cima. Já estudamos isso daí, excluindo os gases nobres. Por exemplo, nessa ligação que eu coloquei aqui, do cloro ligado com polaridade. Então podemos definir como... Oi? Nós vimos polaridade. Não, estou explicando o que é polaridade agora. Nós não vimos nada. Não, agora só não. Mas a polaridade, ela depende da eletronegatividade. No exemplo que eu coloquei, ainda no exemplo 1, eu coloquei o cloro ligado com outro cloro. Qual é a força que esse cloro puxa o par eletrônico que tem aqui? Com uma força de vetor V. E esse outro cloro puxa o elétron dele com que força? Uma força de vetor V também. Paulo, meu querido, eu comprar esse café. Você entendeu que é a ideia? Então puxa com um elétron com vetor V e outro com vetor V. Como os elétrons, como os átomos são iguais, qual vai ser a força resultante? 0. Se ele puxa com uma força de 4, por exemplo, para o lado direito, o outro puxa com uma força de 4 para o lado esquerdo, qual a resultante? A resultante é nula. Ou seja, não há resíduo de carga. E se não há resíduo de carga, a molécula ela não tem polo. O que significa uma molécula polar ou apolar? Molécula polar é uma molécula que tem polo, que é resíduo de carga. Molécula apolar é uma molécula que não tem polo. É bem simples. Então essa molécula, pelo que nós vemos aqui, pela diferença de eletronegatividade delas, há algum resíduo, há alguma resultante? Não. Perdão, a resultante é nula, né? Portanto, essa molécula, ela é apolar. Só para definir aqui, para eu pegar esse a polaridade, então ela é... Então, o que é polaridade? Polaridade, deixa eu colocar a definição do livro de ligação. Polaridade são resíduos de cargas que existem nas moléculas. Polaridade são resíduos de carga que existem na molécula. Ou seja, vamos escrever isso aqui. Primeiro vamos escrever na linguagem científica, então vamos explicar. O que é polaridade? Polaridade são resíduos de carga que existem na molécula. Ou seja, quando o seu momento dipolar é vetor resultante diferente de zero. Ou seja, quando seu momento dipolar é força resultante diferente de zero. O raciocínio é ridiculamente simples. É um cabo de guerra, a questão das ligações. Quem tiver mais força, por assim dizer, ganha o cabo de guerra. Porque a resultante vai ser sempre para ele, tudo bem? Se para cá é 3, para cá é 4, ganhou para cá. Ganhou por 1, mas ganhou para cá. Entendeu a ideia? Bom, a questão fundamental é que quando eu tenho, e portanto, uma molécula é molécula dita polar, quando esse vetor resultante, esses vetores resultantes de polaridade, de eletronegatividade, são diferentes de zero. E a molécula ela é apolar, ou seja, ela não tem polos, quando esse vetor resultante é igual a zero. Eu vou ensinar como, embora essa explicação pareça ser bastante complicada, eu vou ensinar uma maneira
de apenas olhando para a molécula você percebe se ela é polar ou apolar. Primeiro utilizando a lógica, que é se átomos são iguais, portanto, a molécula é polar. Se os átomos são diferentes, portanto, ela é polar. E também para o negócio chamado elétrons paraeletrônicos não ligantes. Método chamado pares eletrônicos não ligantes. Vamos lá. Só uma coisa antes. Você falou ainda agora aqui que resíduos de carga, esses resíduos de cargas, eles são... existem as palavras? Esses resíduos de cargas, eles dependem da eletronegatividade? Logicamente. Cada elemento químico tem sua eletronegatividade, a força com que ele consegue atrair elétrons para si. Os resíduos de cargas, eu chamo de cargas porque são elétrons, mas podemos falar de maneira bem grosseira e errada como resíduo de forças. A diferença entre as forças dos elétrons que existem. Portanto, se essa diferença não for igual a zero, for diferente de zero, eu tenho um polo. Caso ela seja igual a zero. Certo. Agora, se resíduo de carga, quer dizer, se existe resíduo de carga, existe vetor, não é isso? A molécula é polar. Se existe resíduo de carga, existe polaridade. Os vetores são as forças em que os átomos eles atraem um ao outro. E eles sempre vão existir. A questão é se os vetores vão ser nulos ou não. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Talvez não tenha ficado claro. Quando eu falo vetor, eu estou falando nesse sentido aqui, olha. Lembrete de vetores aqui. Quando eu falo de vetores, eu estou falando desse sentido aqui. Se eu tenho o vetor 1 e eu tenho o vetor 2 nesse sentido, qual é o vetor resultante? O vetor resultante, o vetor 1 mais o vetor 2. Se eu tenho o vetor 1 para cá e o vetor 2 nesse sentido, quem é o vetor resultante? Vai ser o vetor 1 menos o vetor 2. Se eu tenho um vetor nesse sentido e se eu tenho um vetor nesse sentido, eu tenho o vetor resultante quem é? Pitágoras. Vetor resultante quadrado igual ao vetor 1 ao quadrado mais vetor 2 ao quadrado. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que quando os vetores são opostos, necessariamente eles são iguais a zero. Apenas que são opostos. Agora sim, continuando aqui. Bom, voltando lá para o nosso caso do cloro, nós verificamos aqui que essa molécula ela é o quê? Ela é apolar. Porque como os vetores, os átomos são iguais, significa que as forças com que eles atraem são iguais. E, portanto, são nulas. No segundo caso que eu coloquei ainda na explicação, exemplo número 2, coloquei o exemplo do HCl. E nós verificamos que sua ligação é desse tipo aqui, olha. Um hidrogênio, aqui um elétron aqui, ligado com o cloro para fazer a ligação. Quanto que vale o vetor do cloro? O cloro ele está bem à direita da tabela periódica, portanto, a eletronegatividade dele é bem maior. Vou chamar de vetor 1, tudo bem? O do hidrogênio está para cá, obviamente. A eletronegatividade dele é menor, vetor 2. Matematicamente falando, estou representando isso por meio do vetor pequeno, tá? Só para salientar. Sem fazer cálculo algum, essa molécula é polar ou apolar? Ou seja, sobra resíduo de carga? Sobra. Para quem? O cloro. Nós dizemos que essas moléculas são desse tipo, tudo bem? Nós, se pudéssemos representar a nuvem de elétrons que circunda o cloro e a nuvem de elétrons que circunda o hidrogênio e a nuvem de elétrons que circunda o cloro, quando eu falo que a eletronegatividade da molécula vem para cá, nós dizemos que os elétrons em torno do núcleo se chama nuvem eletrônica, tudo bem? Quando pelo fato do cloro ser mais eletronegativo, a nuvem eletrônica fica mais densa, próxima ao cloro, tudo bem? Se nós desenhássemos essa molécula, ficaria uma coisa desse tipo aqui. Olha. Entendido? Aqui esse positivo representaria o hidrogênio e esse negativo representaria o cloro. Ou seja, nessa região aqui, eu tenho um excesso de nuvem negativa. Eu estou explicando bem mais detalhado para ele também, né, obviamente, mas a questão é que vai servir para ti também. Tá bom? Percebi que está bem chato esses exames do Enem para algumas coisas. Isso é só um efeito. Hã? Isso é só um efeito. Não vamos dar nome aos bois ainda, que isso não vai ser cobrado de você. O que eu quero é que tu entenda como é que funcionam as estruturas de ligação, tá bom? Excesso de nuvem negativa, ou simplesmente excesso de carga negativa. Você entendeu a ideia? Ok.
Então, nós representaremos essa ligação desse jeito aqui. Então, como é que ficaria isso daqui? Eu tenho hidrogênio com cloro. O hidrogênio nós representamos por essa letra aqui, que significa delta, tá? Aqui é delta negativo, delta negativo. O que significa isso daqui? Essa apenas delta, tá? Que a gente chama, tá bom? Então, eu tenho uma chamada ligação polar para esse lado. Tudo bem aqui? Dúvidas ou dívidas? Delta negativo chama de ligação polar. A gente chama apenas de delta, tá? A gente apenas chama de delta. Onde eu tenho delta, eu tenho um polo positivo, e aqui eu tenho delta, um polo negativo. Você entendeu a ideia? Claro, mais claro que a água do Rio Negro, né? Dúvidas ou dívidas? Preste atenção, essas estruturas nós denominamos polos da molécula. Isso é importante, Lincoln. Eu estava percebendo isso, alguns livros estavam ensinando, alguns professores até dos meninos estavam ensinando meio errado, dizendo que uma molécula ela só tem um polo. Uma molécula não tem um polo, ela tem polos. Porque tem um polo positivo e tem um polo negativo. Um polo. Mas não foi isso que eles colocam no caderno dos meninos? Que uma molécula polar é uma molécula que tem um polo. Não, uma molécula polar é uma molécula que tem polos. E mais importante ainda, uma molécula para ser chamada de polar, ou ser chamada polar, é porque existe diferença de carga entre os polos. Uma molécula polar tem polos também? Tem, mas tem diferença entre as cargas de o polo positivo para o polo negativo? Não. Por isso que eu falei agora resíduo de carga. Henrique, quanto maior o número de carbonos, maior o ponto de ebulição dela. De maneira geral, sim. Eu vou chegar lá, como diz o goleiro Bruno. Tudo bem? Dúvidas ou dívidas? Bom, esse negócio que eu falei para o senhor, que a diferença entre um vetor e outro se chama momento dipolar, que é a diferença entre os vetores que existem nas cargas elétricas. Observe na seguinte tabela que eu vou colocar aqui, que é o momento dipolar dessa molécula aqui. Aqui eu tenho ligação. Vou colocar aqui uma tabelinha. Vou colocar, como diz a mulher lá. Vou colocar a tabelinha. Ligação. HF, HCl, HBr, HI. Deixa eu colocar aqui o momento. Momento dipolar. Aqui vale 1,98D. Esse D é... O Lincoln que sempre me corrige no meu inglês é Debye. D-E-B-Y-E. Que é a medida de carga eletrostática que existe entre elétrons. Tudo bem? Foi o nome do cara que criou? Exato. Vou colocar aqui Debye. O que significa? Obviamente não vai servir para nada, mas pelo menos eu coloco aqui. O Debye corresponde a 10 vezes 10 elevado a menos 18 unidades eletrostáticas UES por centímetro. Unidade eletrostática por centímetro. E o momento dipolar é uma grandeza vetorial, tá bom? O momento dipolar é sempre dirigido da carga positiva para a carga negativa. Bom, o momento dipolar do HF é quanto? 1, O momento dipolar é sempre dirigido da carga positiva para a carga negativa. O HCl, quanto que é? O Debye dele vai ser de 1,03. E aqui 0,79 Debye. E aqui é 0,42 Debye. Embora seja, mais uma vez, grosseiro falar, tentem lembrar disso como se fossem dois ímãs, tudo bem? Certo. Grudados. A força do HF, do hidrogênio com o flúor, é muito forte, 1,98. A do HI, nós percebemos que ela é um pouco mais fraca. Tudo bem? Isso tem a ver com a eletronegatividade, ou seja, quanto mais eletronegativo o elemento, mais forte ele consegue sugar, mais forte ele consegue
ficar próximo desses elétrons que eles têm dentro da cadeia. Então, nesse caso, o elemento mais eletronegativo seria o flúor ali. O elétron mais eletronegativo é o flúor, com toda certeza. De baixo para cima. Beleza aqui? Então, aí, momento polar, aquele 1,8 deltas é o que? É o momento polar, né? 1,98 de Bai, eu falei. De Bai. Anote isso daí, por favor. DI. É DE, né? Exatamente. DE, DI, Olha, eu apenas introduzi a geometria porque nós precisamos da geometria para poder entender como é que funciona as vários tipos de ligação. Mas deixa eu explicar logo como é que funciona, qual a diferença no final das contas, agora que a gente já chegou a esse ponto, entre uma substância iônica e uma substância molecular. Ficou claro aí? Já? Só o de Bai é 10 é menos do que? 10 elevado a menos 18, unidade eletrostática UES, unidade eletrostática por centímetro. Agora, o que seria realmente um momento dipolar? Seria realmente, para entender, o momento dipolar seria... Como eu tinha falado anteriormente, o momento dipolar é a diferença entre as eletronegatividades do polo negativo para o polo positivo. O momento dipolar é a diferença de eletronegatividades que existe entre o polo positivo e o polo negativo. Mas o que significa isso? Por exemplo, o que é uma molécula, o que é uma estrutura iônica? O que é uma substância iônica? A gente aprendeu. Porque a gente começou a estudar geometria, a gente começou a falar imediatamente de moléculas covalentes. E eu falei que a geometria, de maneira geral, se aplica... Não, de maneira geral não. O nosso nível vai se aplicar sempre para moléculas ditas covalentes. E as substâncias iônicas? Como é que é a geometria de uma substância iônica, por exemplo? Antes de a gente continuar. Vamos pegar esse daqui. Desculpa, rapidinho.